Olá, uma ótima tarde para você ligado aqui no Canal do Boi. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 28 de setembro. Entre os destaques desta edição, você vai ver. Foi prorrogado o prazo para adesão ao FUNRURAL. Vai saber mais sobre como estão os níveis de produtividade média da lavoura de soja dos Estados Unidos. Nessa edição, tem uma entrevista ao vivo no estúdio com um pesquisador da Embrapa para falar sobre a atual safra de café do Brasil e também sobre como estão os negócios. Tem também a previsão do tempo que indica o retorno das chuvas para boa parte do Brasil, cotações de mercado e muito mais. Está no ar o Agricultura BR. E nós abrimos essa edição falando sobre o FUNRURAL, tema muito importante para o agronegócio do Brasil e que foi tema de polêmica ao longo dos últimos meses. O prazo para adesão ao FUNRURAL encerrava nesta semana, mas na terça-feira, o presidente Michel Temer concordou em adiar este prazo para até a data 30 de novembro. Acompanhe agora o que diz Odacil Canepa, repórter do Canal do Boi em Brasília, em uma entrevista que ele fez com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele explica o porquê dessa prorrogação do prazo e fala como ela vai funcionar. Um encontro do presidente Michel Temer com os integrantes da Frente da Agropecuária, FPA, nesta semana, selou a nova data do FUNRURAL. A adesão agora pode ser feita até o dia 30 de novembro. Uma nova portaria vai ser publicada. Nós conversamos com o presidente da FPA, Nilson Leitão, que deu mais detalhes sobre como vai ser a nova portaria. De 29 de setembro, impossível de resolver o problema para ter adesão. Quem não aderisse, se sobrasse só a medida provisória, automaticamente teria uma dívida enorme no seu colo aí, com juros, multas altíssimas, triplicando, duplicando os valores da dívida original. Então nós fomos ao presidente da República, pedimos a ele que entendesse que precisaria adiar esse prazo para mais final do ano, exatamente para poder dar tempo para o produtor, além de se organizar, mas ele também buscar seus outros instrumentos jurídicos, alternativas e a própria resolução, encerrando toda essa celeuma para que pudesse de fato aderir ou não ao programa do FUNRURAL. Então, o presidente da República topou e tecnicamente teve que ser 30 de novembro, porque aí daria tempo da adesão e o posterior pagamento da parcela, que seria de 1% da dívida para aderir ao programa do FUNRURAL. Então, é uma vitória porque o presidente da República precisa editar uma medida provisória somente estendendo o prazo. Não tem como ser outro instrumento para essa rapidez. Não tem como ser um projeto de lei, não pode ser por decreto, tem que ser através da medida provisória. Por isso que apelamos ao presidente da República, né? Exatamente para isso, para poder dar tranquilidade ao produtor e assim poder trabalhar com esse tema com mais tempo, né? É o que nós precisamos. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. A colheita da soja avança sem obstáculos climáticos no cinturão agrícola dos Estados Unidos. Os níveis de produtividade média da lavoura estão oscilando bastante. Eles variam entre 40 sacas por hectare até 70 sacas. De acordo com a consultoria AG Rural, há uma diferença muito grande no nível de rendimento médio das lavouras nos próprios estados. Então, assim, fica difícil de mensurar o tamanho da safra americana de soja, pelo menos por enquanto. Os investidores de mercado, eles estão à espera de uma colheita que ande mais rápido, para que depois dos 60%, por exemplo, de área colhida, tenham mais precisão para investir nos negócios. Nesta quinta-feira, como tradicionalmente acontece todas as semanas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou a quantidade de soja vendida pelo país na semana encerrada no dia 21 de setembro. O volume mostra que a soja está muito demandada
negócios aquecidos para a soja norte-americana. Foram vendidos no período do dia 15 ao dia 21 de setembro 2.982.700 toneladas da temporada 17-18. Houve também já vendas em relação ao ciclo 18-19. Foram comercializadas na semana 120 mil toneladas do cereal. O mercado da soja segue a compasso, portanto, de espera do ritmo de colheita nos Estados Unidos. Enquanto isso, poucas movimentações e elas demonstram negócios em baixa. Nesta quinta-feira, a soja negociada na Bolsa de Chicago vinha caindo. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento? Os negócios seguem sim em campo negativo. A soja vem com baixa inferior a 0,5% para as posições de mais curto prazo. Os negócios para novembro operam agora $9,61 mais 50 por bushel. A baixa para essa posição é de 0,41%. Negócios para janeiro caem 0,40%, negociando o bushel da soja $9,72 mais 25. Soja para entrega em março do ano que vem cai 0,38% agora, vindo negociada a $9,81 mais 75 por bushel, e os negócios para maio a $9,90 mais 50 por bushel, baixa de 0,32%. Algumas consultorias especializadas no cenário internacional da soja falam que o mercado do grão ainda não está considerando essa falta de chuvas no Brasil, grande produtor de soja que abastece boa parte do mundo e ainda opera em movimento de baixa. Aqui no Brasil, o dólar comercial abriu esta quinta-feira novamente em baixa frente ao real. A cotação da moeda norte-americana caiu nesta última quarta pela terceira sessão seguida, fechando na casa dos R$ 3,19. Vamos relembrar como foi o fechamento então dos últimos dias aqui no Brasil. Na semana passada, o dólar encerrava aos R$ 3,12. Abriu a semana em alta aos R$ 3,15. Na terça-feira registrou novos ganhos, fechando no dia R$ 3,16. E nesta quarta, na casa dos R$ 3,19. Foi a maior cotação de fechamento dos últimos 45 dias. Desde o dia 14 de agosto, a moeda norte-americana não fechava em uma cotação tão alta assim aqui no Brasil. Bom, os investidores seguem de olho no que acontece no cenário político nacional, à espera da tramitação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. Também tem os dados externos que influenciam no câmbio aqui no Brasil. Nesta quinta-feira foi divulgada a economia, foram divulgados os dados da economia norte-americana, mostrando elevação superior de 3% no segundo trimestre deste ano de 2017. Trata-se do ritmo mais rápido em mais de 2 anos. Bom, o dólar comercial no Brasil é sensível também, portanto, a este cenário externo. A gente confere como ele opera neste momento no Brasil. E olha, o dólar comercial vem agora em compasso de queda. Cai em relação à alta expressiva desta última quarta-feira, no momento 0,28% de desvalorização. Cotação da moeda está em R$ 3,18 mais 5 aqui no país. Bom, e como a gente bem sabe, tanto o dólar no Brasil quanto a soja negociada na Bolsa de Chicago são os dois principais fundamentos que compõem o preço da soja aqui no país. Vamos acompanhar agora então como está a comercialização da saca do grão pelo Brasil. Cotações da soja. Oferecimento Crucial, o mais veloz no controle das invasoras. Na caçada contra as invasoras, a melhor defesa é o ataque do verdadeiro as do controle. Crucial. É o mais veloz, graças à exclusiva tecnologia duplo sal no FAR.
E deixa que chova. Após 1 hora, a chuva não interfere no desempenho. Crucial é o glifosato líquido mais concentrado no mercado e comprovadamente o mais veloz no controle das plantas daninhas. No Farm, grow a better tomorrow. Produto para uso agrícola. Venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Os produtores brasileiros ainda não entraram para valer na nova safra de soja. O clima seco impede que os produtores avancem com as atividades de plantio nas lavouras, mesmo com o período de vazio sanitário já tendo encerrado em boa parte deles. Região Sudeste, Centro-Oeste e parte da região Sul sofrem ainda com a falta de chuvas. Paraná e o Mato Grosso, os 2 maiores estados produtores do grão, plantaram ainda muito pouco dessa nova safra de soja. Veja que o Paraná, de acordo com um boletim recém-divulgado pela Secretaria de Agricultura do Estado, plantou até o dia 25 de setembro apenas 2% da área prevista para a atual temporada. Lembrando que o Paraná já tem a liberação do plantio desde o dia 11 do mês, portanto, poucos hectares semeados até agora. Já o estado do Mato Grosso, o maior produtor do Brasil, contabilizou até o dia 22 de setembro, segundo o IMEA, apenas 0,15% de área semeada. A espera pela chuva acaba apertando cada vez mais o calendário de plantio da nova safra de soja e também já traz preocupação em relação à safra de milho. Na segunda safra, o milho safrinha, uma vez que o prazo para o plantio dentro da janela ideal também vai ficando cada vez mais restrito. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, mostra para a gente agora se tem uma luz aí ao fim do túnel, se a chuva deve estar por vir. Ela traz os destaques no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Os próximos dias serão de chuvas expressivas, principalmente no centro-sul do país. Isso ocorre por conta da passagem de uma frente fria de forma costeira entre as regiões sul e sudeste, que ajuda a intensificar as chuvas, e mais a formação de um centro de baixa pressão sobre o Paraguai, que também ajuda a intensificar as instabilidades. Com isso, um canal de umidade passa a atuar, trazendo a umidade da Amazônia para o centro do país. A previsão de chuva é volumosa entre o Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e também o Paraná. O volume de água fica entre 50 até 70 milímetros em apenas 5 dias. Já no decorrer da semana seguinte, essas instabilidades começam a perder intensidade. Agora, apenas a previsão de chuva é na região sul e ainda de forma muito fraca. No sudeste, as chuvas ainda podem ocorrer, mas somente na faixa leste da região, principalmente entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Agora, as instabilidades da faixa leste nordestina voltam a ocorrer, mas mesmo assim as pancadas seguem fracas. A partir da terceira semana, essas chuvas ainda devem seguir concentradas na região sul. Agora, o volume de chuva no sul aumenta um pouco. Pode chover até 50 milímetros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já nas áreas mais centrais do país, o tempo seco ainda deve predominar e as instabilidades apenas se concentram na faixa leste do sudeste, algumas áreas do sul do Mato Grosso do Sul, enquanto que na região norte as chuvas devem seguir abrangentes. Já no nordeste, o predomínio é de tempo bastante seco no interior. Então, no decorrer dos próximos dias, principalmente, é onde as chuvas ganham mais intensidade no país, especialmente nas regiões do centro-sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Até já. E por aqui a gente fala agora sobre o quadro Caminhos da Produção, uma parceria do Canal do Boi com a ProSoja de Mato Grosso do Sul. O meu colega Fabiano Reis conversou com o presidente da instituição, Cristiano Bortolotto, que falou a respeito das possibilidades em torno do rendimento médio das lavouras de soja do estado neste novo ciclo, temporada 17-18. Mato Grosso do Sul ainda não deu início efetivo no plantio da safra de soja, só aconteceu a abertura inicial de maneira simbólica. Vamos saber então o que pensa Cristiano Bortolotto no quadro Caminhos da Produção. Eu estou aqui com o Cristiano Bortolotto, amigo,
E olha só, tivemos hoje realmente um evento que sela essa parceria da ProSoja com o Canal do Boi, recebendo um grande público e levando para todo o país esse importante trabalho. Cristiano, a ProSoja apresentou hoje números importantes para a safra sul-mato-grossense. Como que esses números podem ser entendidos pelo produtor, pelo telespectador em todo o país? Bem, todos esses números nós fizemos questão de frisar que, por mais que pareça a gente apresentar uma produtividade menor do que o último ciclo, pareça, mas está reduzindo. Não, não é isso. A gente teve realmente o último ciclo um número muito bom, ele fora da curva média. Então nós estamos numa expectativa de colher 54 sacos por hectare, e isso representa 8% a mais do que a média da produtividade nos últimos 8 anos, levantados pelo nosso programa, o nosso sistema de informações geográficas. Então são números consistentes, são números que realmente vão trazer para o nosso estado uma sustentabilidade. É claro que a agricultura ela é muito dinâmica, nós trabalhamos com uma indústria a céu aberto, tem muito para acontecer, tem muito aí da safra, de clima, de pragas, doenças, tem muito para a gente acompanhar em conjunto, Fabiano, a evolução dessa safra. É claro que a nossa expectativa é que seja maior do que isso que nós esperamos, nós apresentamos, né? Então, temos sim a certeza de que a agricultura ela é importante para o Mato Grosso do Sul, ela traz divisas para o estado e para o município onde ela está inserida. Os municípios onde a agricultura é desenvolvida são municípios de bom índice de desenvolvimento humano, porque o produtor ele interage, ele está no meio da sociedade e ele está trazendo recurso e dinamismo para os negócios. Cristiano, e como que você avalia esse evento de hoje, plantio oficial da safra, Fazenda Jatabaço, a ProSoja MS, Senar MS, Canal do Boi, nesse grande evento? Recebeu mais de 400 pessoas aqui na propriedade, uma propriedade sensacional, que investe em tecnologia, irrigação. Como é que você avalia o evento? Aqui a gente mostra o quanto é importante as parcerias. As parcerias são fundamentais para o desenvolvimento das atividades, e a agricultura ela se desenvolve da forma que se desenvolve ao longo dos anos por conta das parcerias. E hoje aqui um evento belo como esse, que a gente traz palestras técnicas com muito conhecimento para o produtor rural se preparar para fazer uma safra onde ele vai buscar garantir a sua rentabilidade, trazer aqui toda essa informação não só para o produtor de Ponta Porã, do Mato Grosso do Sul, mas para o produtor rural de todo o Brasil, através do Canal do Boi, do SBA, essa parceria com o Senar MS, com o governo do estado, as instituições todas em prol do desenvolvimento deste, que é o setor que mais cresce, que mais envolve, que mais traz números positivos à nossa sociedade. Tá certo, Cristiano, obrigado pela entrevista, obrigado também por esse dia aqui de lançamento do plantio. Parabéns para a ProSoja MS por esse grande trabalho. Muito obrigado a todos do Canal do Boi, todos da ProSoja, do Senar, da Fazenda Jatabaço. É um prazer realizar esse evento com todos vocês e aos nossos telespectadores, nossos produtores rurais que estão nos acompanhando. Acompanhem a programação da ProSoja MS, a programação do Canal do Boi, que nós estaremos aí transferindo informação através dessa parceria, e temos muita tecnologia, temos muita informação, temos muito conhecimento para ser transferido ao longo desses meses, ao longo dessas safras. Tá certo, Cristiano, obrigado. Isso está sendo transferido através da série Caminhos da Produção, grande projeto, parceria da ProSoja MS com o Canal do Boi. O Agricultura BR vai agora fazer o primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco, o assunto é café, um tema bastante especial nesta quinta-feira. Isso porque no próximo domingo o mundo comemora o Dia Mundial do Café. No próximo bloco eu converso então com André Dominguete, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa. A gente vai falar sobre a produção de café aqui no Brasil, comercialização e muito mais. Não saia daí, a gente volta em instantes. Agricultura BR de volta ao vivo nesta quinta-feira para todo o Brasil. Nesta segunda edição, a gente vai tratar de um tema muito importante para o país, uma cultura muito expressiva, a cultura do café. Próximo domingo é Dia Mundial do Café e por isso a gente trata nesta edição o assunto especial de hoje.
E o Agricultura BR fala hoje sobre o mundo do café aqui no Brasil. André Dominguete, pesquisador da Embrapa e engenheiro agrônomo, está me acompanhando aqui no estúdio. Bem-vindo, André. Obrigado. A gente vai falar sobre o tamanho da safra de café do Brasil nesse ano de 2017, o que já se pensa sobre a temporada 2018. Vamos falar sobre o mercado do grão, arábica, conilon, perguntas de telespectadores e, é claro, o clima que todo mundo quer saber. André, a gente começa falando então sobre safra 2017 de café do Brasil. Foi um ano de bienalidade negativa para a variedade arábica, né? O que representa um ano de ciclo de produtividade mais baixa dos cafezais. Já era esperada uma produção menor nesse ano, mas os números dão a crer que a safra foi ainda menor do que o esperado. É isso mesmo? Ainda houve algumas lavouras que tiveram uma queda mais acentuada aí na hora de beneficiar. Então foi necessário mais grãos de café para se dar uma saca de 60 quilos. Muito disso em função de seca durante o período de enchimento de grãos, então dá uma certa frustração em relação aos números iniciais do primeiro levantamento da Conab. Mas mesmo assim, como nós estamos num ano onde há a expectativa da safra menor mesmo, esses números ainda estão dentro da faixa de erro que a gente considera como ideal. Estão dentro do esperado já, né? Sim. A gente pode colocar na tela, então, os números do último levantamento da Conab, divulgado nesse mês de setembro, que trouxe, então, a confirmação, né, André, dessa safra menor. A gente coloca aqui na tela, safra total, então, de 2017, caindo 12,8% em relação ao ano de 2016. 2016 é o ano chamado de bienalidade positiva para o arábica, ano de cafezal produzindo mais. Por isso, a safra foi superior a 51 milhões de sacas. 2017 cai para 44 milhões 770 mil, queda explicada pela queda do arábica, né? Sim. O arábica ele tem uma característica muito específica dele, que um ano ele produz mais e no outro ano ele produz menos. O ano passado, como se produziu mais, muitas lavouras foram podadas também. Além da quebra em função de clima, houve o problema, a questão da poda dessas lavouras para voltar. Já diminui um pouco o volume. Exatamente, para voltar nesse ano que entra com uma carga mais elevada. Tanto que a produção esperada para o próximo ano de carga alta até acima do que foi colhido em 2016. Em relação à safra de conilon, a gente vê no gráfico que houve uma recuperação muito forte, né? 34% a mais na produção. Ano passado, ano de quebra, mais um ano de quebra para o conilon no Brasil por conta do Espírito Santo, sofrendo com a seca. 7 milhões 980 mil sacas. 2017 recupera-se bem, vem para 10 milhões 700 mil sacas. Reflexo também do clima melhor esse ano e o produtor investindo em tecnologia. Sim. Além da questão de renovação de lavouras, de um clima melhor, nós temos que colocar também que outro estado do Brasil tem entrado bastante na área da cafeicultura do robusta, do conilon, que é Rondônia. Então, há também uma expansão da área, não tão expressiva, mas tem se expandido essa área do robusta dentro do Brasil. Rondônia, inclusive, a gente às vezes destaca aqui no Agricultura BR, tem investido em mudas de café clonal, né? Para garantir melhor produtividade. Sim, o café conilon, ele é específico de produção clonal mesmo. O arábica é via semente e o conilon, em função de fecundação, de polinização, ele tem que ser uma muda clonal. E a Embrapa, dentro do estado de Rondônia, tem desenvolvido trabalhos de melhoramento genético buscando novas cultivares para se aumentar a produtividade e que estejam adaptadas àquela condição. Colheita, então, da safra 2017? Praticamente finalizada, o produtor agora fica de olho no clima para a safra de 2018. O que já pode se afirmar sobre essa futura temporada, André? A expectativa, que é um ano de carga alta, é que a colheita, que a produção seja acima dos entre 50 e 55 milhões de sacas, tanto de arábica quanto de conilon. Entretanto, algumas regiões, as principais regiões produtoras de café arábica no Brasil têm passado por um período de estiagem bastante prolongado. E durante a segunda quinzena de agosto, em algumas regiões produtoras de café, nós tivemos algumas chuvas, em torno de 15 a 20 milímetros. Essa chuva foi suficiente para induzir a florada de algumas lavouras.
Em outras, apenas só fez o desenvolvimento dos botões florais, só que com a estiagem novamente, foi estancada o desenvolvimento desse botão floral. Agora, com o início das chuvas, daqui uns 15, 20 dias da primeira chuva, deve-se ter o florescimento. A partir desse florescimento, nós vamos ter como fazer uma previsão se aquela expectativa inicial vai se comprovar, vai ser atingida ou não. Então, tudo vai depender do clima a partir de agora, né? Exatamente. Bom, vamos saber então com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como fica a previsão do tempo para a safra 2018 de café. Ela traz os destaques para a gente no Agroclima. A boa notícia para os produtores de café é que durante os próximos dias as instabilidades conseguem avançar pelas áreas cafeeiras do país e inclusive a previsão de chuva forte. Isso volta a beneficiar as lavouras de café que estão em desenvolvimento, porque durante os últimos períodos foi o tempo bastante seco que predominou nas áreas produtoras de café e trouxe até preocupação para os produtores, porque essa falta de chuvas diminuiu bastante a disponibilidade hídrica do solo em grande do Paraná, região sudeste, interior do estado de São Paulo e principalmente o interior de Minas Gerais. Durante os próximos dias, as instabilidades conseguem avançar pelo centro-sul do Brasil por conta da passagem de uma frente fria de forma costeira entre o Rio Grande do Sul e a região sudeste e mais a formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que ajuda a intensificar as chuvas no centro-sul do país. Por isso, a previsão de chuva volumosa em grande parte do Paraná, interior do estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e também Mato Grosso do Sul. O volume de água fica em torno de 50 até 70 milímetros em apenas 5 dias. Só que a partir da próxima semana essa condição já volta a mudar. Essas instabilidades já perdem força e agora a previsão de chuva somente na região sul e de forma mais fraca. A faixa leste da região sudeste até pode receber alguma chuva, mas de forma muito fraca e isolada. O acumulado é baixo e não passa de 5 milímetros. A partir da semana seguinte, esse tempo seco volta a predominar em grande parte do centro-sul do país. Agora as instabilidades conseguem avançar um pouco mais, mas apenas na faixa leste do sudeste. Na região centro-oeste, pouca chuva, instabilidades isoladas acabam ocorrendo nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul e também no oeste do Mato Grosso. É a região sul que ainda deve receber chuvas expressivas. Agora o volume entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem alcançar até 50 milímetros até o dia 13 de outubro. Então, no decorrer dos próximos dias, principalmente, volta a chover de forma significativa nas áreas produtoras de café do centro-sul do país. Com isso, no decorrer dos períodos seguintes, as instabilidades já voltam a perder intensidade e aí o tempo seco volta a predominar. E a partir disso, as instabilidades só devem se regularizar nas áreas produtoras de café a partir da segunda quinzena do mês de outubro, quando as chuvas começam a ocorrer de forma mais frequentes, assim garantindo melhores condições para o desenvolvimento das lavouras de café. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Bom, André, o que isso quer dizer? Retorno das chuvas agora em um volume expressivo e depois volta do tempo seco. Essa chuva que está prevista para o final de semana, início da próxima semana, será suficiente para desencadear o processo de florescimento. Então, todas aquelas botões florais que estavam paralisados em função da seca começam a se desenvolver e depois, igual eu disse, depois de 15 a 20 dias da primeira da chuva, haverá o florescimento. A grande preocupação é que depois da florada, não fique muito tempo sem água. Havendo aí uns 15 a 20 dias sem chuva, o café ainda vai conseguir tolerar bem, porque ainda haverá água no solo que conseguirá suprir a demanda da planta. Então, além do problema da falta de chuvas depois da florada, ainda tem uma outra preocupação um pouco mais para frente, né? O clima vai mudando ao longo do ano e a geada é sempre uma preocupação. É ela que sempre derruba a safra? A geada geralmente acontece, ela ocorre no período de inverno, então agora ela vai, se vier prejudicar, somente o ano que vem. Agora nós temos outras questões a serem levantadas, que a principal é a questão da chuva. O frio geralmente ocorre ali em maio, junho, mas seria em 2018, em regiões mais baixas, na região do Paraná, principalmente em lavouras do Paraná. Minas Gerais, algumas áreas que podem sofrer alguma influência, mas há bastante tempo que nós não sofremos com geadas severas, então é pouco significativo atualmente.
essa quebra de safra em função da geada. Então agora é torcer pela chuva para que ela venha, né, de maneira regular para garantir esse bom desenvolvimento dos cafezais. Sim. Bom, vamos mudar de assunto agora, falar sobre a questão fitossanitária dos cafezais. Quais são as principais doenças e pragas hoje em dia, André, que podem prejudicar a produção nacional? A principal doença do cafeeiro é a ferrugem, que é uma doença fúngica que ataca as folhas do cafeeiro, provocando a desfolha e, consequentemente, vai prejudicar o enchimento e granação dos grãos. Então, a gente vai perder peso caso haja uma desfolha significativa. O produtor tem que se atentar muito bem a essa questão fitossanitária, inclusive em relação à ferrugem, porque esse ano, mesmo em lavouras onde houve aplicação de fungicidas via solo e fungicidas via foliar, a ferrugem completou todo o seu ciclo durante todo o ano. Então, com o início das chuvas, onde há altas temperaturas e alta umidade no ar, é um microclima propício para o desenvolvimento. Então, se ela já veio do ano passado, passando por clima seco e frio, agora o produtor tem que ficar atento para não haver um inóculo inicial muito grande e atrasar o início das aplicações de fungicida para não haver a desfolha e prejudicar o enchimento desses grãos. Além da ferrugem, a broca do café é uma outra preocupação também. Sim, em 2013 houve a proibição por parte do governo do uso do endosulfan, que era o principal inseticida que controlava a broca do café. De lá para cá houve a liberação de outros inseticidas com bem menos tóxicos para o homem e para o meio ambiente e que apresentam bastante eficiência no seu controle. Entretanto, possuem um custo bem mais elevado que o endosulfan. Então, é importante o produtor ter realizado uma boa colheita para evitar que o ciclo da broca se perpetue durante a entre-safra e comece um ataque na próxima florada, depois da próxima florada. André, a gente tem a pergunta de um telespectador também falando sobre questões fitossanitárias do café. A pergunta dele a gente roda agora no quadro Agricultura BR Responde. E a participação vem de um cafeicultor de Rondônia, estado que se destaca cada vez mais no Brasil em relação à sua produção de conilon, né? Vamos colocar na tela então para ler ela com a gente, é o José Carlos de Alta Floresta. Ele diz o seguinte: quero saber como controlar a cochonilha no cafezal. Minha lavoura está muito atacada pela praga e eu não estou mais conseguindo combatê-la. Já usei vários tipos de inseticidas, mas não consegui acabar com ela. André, o que o José Carlos lá de Rondônia pode fazer para fazer esse controle? A gente está rodando aqui no fundo algumas imagens da cochonilha, né, atacando os cafezais. A cochonilha, ela geralmente ataca principalmente lavouras de conilon e provavelmente lá do estado seja uma lavoura de conilon. Durante o período mais seco, essas cochonilhas ficam na parte mais baixa, beirando próximas às raízes do cafeeiro. Com o início das chuvas, elas sobem para a parte aérea, se alojando nas rosetas e na base das folhas, se protegendo da chuva. É muito importante o produtor buscar orientação técnica com o engenheiro agrônomo, porque o controle dela, às vezes, é mais complicado, porque ela pode ocorrer em reboleiras ou em área total. E agora o período de outubro a novembro seria o período mais indicado para se iniciar o controle dessa cochonilha. E é importante a orientação de um engenheiro agrônomo responsável que vá visitar a área, verificar as questões de enfolhamento das plantas, porque quanto mais enfolhada, maior terá que ser o volume de calda a ser aplicado para calda de pulverização adentrar na planta e conseguir alcançar as cochonilhas. Em relação aos inseticidas, tem que verificar os inseticidas registrados, que são organofosforados. Algumas lavouras onde se já utiliza inseticida via solo, esse problema é menos encontrado. Mas no caso dele, se ele não utiliza e quiser fazer o controle via foliar, ele pode lançar a mão desses organofosforados, alguns neonicotinoides, sempre com a orientação de um responsável técnico, e que vai indicar um volume de calda, uma tecnologia de aplicação para se atingir o alvo e controlá-lo. José Carlos, está aí respondida a sua dúvida aqui pelo engenheiro agrônomo André Dominguete. Fica a dica, então, de sempre procurar um engenheiro agrônomo, né? Pergunta dele, então, foi dentro do quadro Agricultura BR Responde.
E agora a gente parte para o assunto mercado. André, como que está a comercialização da safra 2017 de café? Agora nós estamos num período onde se iniciam os tratos culturais, onde há uma necessidade de compra de fertilizantes e defensivos agrícolas. O mercado se encontra calmo, houve uma retração dos preços, principalmente do arábica, em função das previsões de chuva para as próximas semanas, mas o produtor está atento a essa mudança aí de preço, as especulações, para evitar uma venda em preço. Fazer um mau negócio. Exatamente. Né? Então, ele está de olho e a perspectiva durante esse período, até abrir a florada, ter uma perspectiva, um levantamento da primeira levantamento de safra, talvez haja um decréscimo aí nos preços. Após o estabelecimento da florada e com esse primeiro levantamento, a gente vai talvez estabelecer preços melhores. O preço do café arábica aqui no Brasil, ele está, né, nesse movimento de queda e se vê uma baixa bem expressiva na comparação com os meses anteriores e com o ano passado, né, mesmo o ano sendo de produção baixa. A gente tem um gráfico que mostra os valores do café em setembro do ano passado e a média de setembro deste ano. Uma queda expressiva, né, André? Sim, apesar do ano passado termos saído de uma safra alta, a perspectiva desse ano de uma safra baixa fez esses preços na casa dos R$500. Então, a safra de 2017 já causou a alta no ano passado. Exatamente. E como nós temos uma projeção, uma expectativa de safra maior para o próximo ano, em 2018, há uma certa limitação do mercado em função de oferta e demanda e eles abaixaram esse preço aí. Então, o mercado se antecipa ao que vai acontecer e já faz os preços acontecerem hoje em dia em relação ao futuro. Sim, até a semana passada, com a falta de previsão de chuva para a próxima semana, os preços do arábica estavam em patamares maiores. Com a expectativa de chuva, começou a retrair. Vamos dar uma olhadinha então agora em como estão os preços do café Conilon aqui no Brasil. Café Conilon teve uma recuperação de safra neste ano de 2017. Coloca aí na tela pra gente. Em setembro de 2016, o preço da saca de 60 quilos do café Robusta, tipo 6, classificação peneira 13 acima, em Espírito Santo, no estado capixaba, estava em R$ 436,88. Aquele ano teve problema de falta de Conilon no Brasil, né? A indústria se disse desabastecida e precisava fazer importação. Isso causou elevação no preço de maneira expressiva, né? Sim. E aí, esse ano de 2017, temos uma safra mais cheia, o valor cai para casa dos R$ 401. Como nós vimos no gráfico anterior de produção, nós tivemos um acréscimo bastante significativo, em torno de 30% na produção total do Conilon no Brasil. Então, isso abasteceu as indústrias e há uma maior oferta do produto, então, geralmente há um recuo nesses preços aí. Tá certo, André. A gente conversou aqui sobre o tamanho da safra 2017, futuro do Brasil, safra 2018, mercado, clima. Qual que é a sua dica final para o cafeicultor que agora começa a ter esses tratos e ficar de olho aí na futura temporada? Sempre ficar atento, principalmente às principais doenças, que é a ferrugem, cercosporiose, os tratos culturais com fertilizantes. Hoje nós temos fertilizantes de alta capacidade, então, de fornecer os nutrientes. Sempre utilizar e ter o acompanhamento do responsável técnico para se otimizar essa produtividade e ter uma lavoura sadia e produtiva. André Dominguete, muito obrigada pela sua participação aqui no Agricultura BR. Ele que é engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa. Obrigada. Então. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem milho, algodão e muito mais. Não saia daí, nós voltamos em instantes. A PLA é uma empresa de pulverizadores que durante a Expo Inter 2017, que aconteceu no Rio Grande do Sul, apresentou uma novidade. Quem mostra pra gente é Paulo Andrei. E marcando presença na Expo Inter 2017, nós temos a PLA, uma empresa de pulverizadores que esse ano traz um diferencial, um pulverizador que foi premiado. Eu converso agora com Maximiliano Cassalha, ele que é gerente comercial da empresa. Então, Maximiliano, qual o diferencial que vocês estão trazendo para a Expo Inter 2017? Então, a gente está trazendo aqui a Taurus 320, né, que é essa máquina que a gente foi premiado internacionalmente, né, com um prêmio da Red Dot. Red Dot é uma agência que se situa na Alemanha,
tá? Uma das mais importantes agências de design do mundo, e ela organiza então esse concurso, tá? E dentro do concurso tem várias categorias. A gente, dentro de automotivo e acessórios, a gente foi contemplado então com o prêmio Best of the Best, ou melhor dos melhores, falando de desenho industrial, né? E além disso, né, de ter esse design premiado, a gente também não deixou para trás o DNA da Plá. Nosso DNA é de robustez, de qualidade, de resistência, tá? Que vem sendo desenvolvida durante os 40 anos de história da Plá. Então a Plá é uma empresa que foi fundada na Argentina, lá em 78, fomos os pioneiros falando de autopropelido da América Central para baixo. Então a gente, além do design premiado, também não deixou para trás o DNA, né, desses 40 anos de história. Produtores do Nordeste do Brasil comemoram a boa produtividade das lavouras de milho, mesmo em um mês atípico agora, em setembro. O Gleiton Medeiros esteve em uma propriedade na região e mostra agora pra gente os bons resultados. Dentro do quadro, Somos Todos Produtores. Do Agrocanal, do Canal do Boi, a todo o Sistema Brasileiro de Agronegócio. Estou aqui hoje na cidade de Carira, semiárido do estado de Sergipe, com essa bela produtividade de milho. Graças a Deus, esse ano tivemos chuvas na medida e a produtividade está excelente. Estamos tendo um mês de setembro um pouco atípico, em realidade, a outros anos, chuvoso, bastante chuvoso, mas mesmo assim nada que afete a qualidade do milho. Como vocês podem ver, a lavoura já está praticamente no ponto de colheita. Dentro desses 10 a 15 dias, já há bastante milho colhido aqui na nossa região do Cealba. Tanto aqui no estado de Sergipe, na cidade de Carira, onde é que eu estou hoje, quanto também no estado da Bahia e no estado de Alagoas. Então, produtividade alta, graças a Deus, um ano bastante produtivo, preços favoráveis e com certeza o produtor terá uma ótima rentabilidade na safra 17. Então, como vocês podem ver, milho de excelente qualidade. Vamos ter agora uma boa colheita e vamos em frente. Parabéns aos produtores do Nordeste. Você que também quer mostrar um pouquinho da produção aí da sua cidade, da sua região, mande pra gente, participe do Somos Todos Produtores, enviando uma foto, um vídeo, através do aplicativo WhatsApp. Nosso número é o 67996562266. Você também pode enviar através do e-mail agriculturabr@sba1.com. E a gente segue falando sobre a região Nordeste do Brasil e também a região Norte. Assim como na metade inferior do Brasil, o tempo também segue seco em boa parte da metade norte. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta por lá nos próximos dias. Os destaques estão no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. O tempo seco predomina na metade norte do país no decorrer dos próximos dias. Isso porque as chuvas ganham mais intensidade nas regiões do centro-sul do Brasil. Com isso, as pancadas devem seguir fracas e isoladas entre a região norte e também nordeste. Isso mantém a disponibilidade hídrica baixa nas regiões em vermelho do mapa. No decorrer dos próximos dias, pancadas fracas e isoladas na região norte, acumulados que não passam de 5 milímetros. O interior do nordeste deve ser marcado por tempo mais seco, e enquanto que agora as instabilidades também da faixa leste perdem bastante intensidade. A partir da próxima semana, as chuvas na região norte até conseguem ganhar um pouco mais de intensidade. Com isso, os acumulados agora podem alcançar até 15 milímetros. O interior do Nordeste ainda deve persistir tempo bastante seco, dias ensolarados, enquanto que na faixa leste, agora as instabilidades retornam, mas ainda de forma muito fraca. O acumulado não passa de 5 milímetros no leste nordestino. Durante o terceiro período, ainda pouca coisa deve mudar da metade norte do país, porque as instabilidades seguem em torno de 15 milímetros no Amazonas. Apenas em Roraima, o acumulado é que pode se tornar em torno de 30 milímetros. Só que o tempo ainda deve seguir mais seco em áreas do Pará, Amapá, Tocantins
e grande parte do interior da região Nordeste. Pancadas devem seguir agora persistentes na faixa leste nordestina. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades devem seguir fracas e pancadas isoladas no interior da região norte e também o interior do Nordeste. As chuvas seguem persistentes na metade oeste da região norte e ainda devem seguir, mesmo que persistentes, de forma mais fraca na costa leste do Nordeste. Com isso, a disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada em áreas onde volta a chover no decorrer das próximas semanas na metade norte do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o preço do milho tem registrado alta pelo Brasil. Você acompanha comigo agora o indicador da saca do cereal, que mostra como vem sendo comercializada esta produção. O destaque da vez é a região sul, e a gente começa pelo estado de Santa Catarina, o que registrou a maior alta dos 3 estados que compõem essa região. Vamos aos números então? O estado de Santa Catarina registra alta de 9,5% na saca de 60 quilos do milho no acumulado de 15 dias. O preço sai de R$ 26,00 a saca no dia 13 de setembro, vai para os R$ 27 no dia 18 e para R$ 28,00 a saca no dia 22 do mês. Até o dia 25 permanece neste patamar e nesta quinta-feira, dia 28 de setembro, nova alta é anotada, R$ 28,50 é a cotação da saca do cereal na média para o estado. Lembrando que Santa Catarina é um grande estado consumidor de milho, não tem uma produção muito expressiva, mas tem um consumo muito elevado por conta da criação de aves e suínos e também do uso do milho para alimentar bovinocultura de leite. A gente vai agora para o estado gaúcho, que registra alta de 3,7% em 15 dias. Preço médio da saca no estado sai de R$ 27,00 no dia 13 de setembro e no dia 18 pula para os R$ 28,00 a saca. O patamar de preços não muda, se mantém estável desde então. Cotação da saca de 60 quilos do milho no estado do Rio Grande do Sul, portanto, é cotada a R$ 28,00 nesta quinta-feira. Por fim, vamos ao estado paranaense, grande produtor do cereal no Brasil. A alta também acontece por lá. Veja comigo na sua tela. Cotação do milho está na casa dos R$ 24,00, 6,5% mais alto em relação ao dia 13 de setembro, há 2 semanas. Lá atrás, preço médio no estado era de R$ 22,50 a saca. Quem comercializa hoje em dia tem R$ 1,50 a mais, então, de lucro nesta sua venda. Vimos os negócios com milho no mercado físico, vamos agora ao mercado futuro. Milho negociado na Bolsa Paulista vem com alta nesta quinta-feira. As posições de mais curto prazo sobem mais de 1%, veja só. Milho para entrega em novembro tem agora 6.010 contratos. Cada saca de 60 quilos é negociada a R$ 31,03. Milho para entrega em janeiro do ano que vem vale agora R$ 32,85 na Bolsa de São Paulo. A alta é expressiva para essa posição, é de 1,83%. Março vem a R$ 33,90 a saca, enquanto a posição de maio do ano que vem tem apenas 50 contratos, vem a R$ 32,80. A gente segue falando de milho, mas agora no cenário internacional. Os Estados Unidos, maiores produtores mundiais do grão,
tiveram uma venda fraca do cereal na semana encerrada no dia 21 de setembro. Os dados constam no relatório semanal divulgado nesta quinta-feira pelo Departamento de Agricultura do país. Na semana, foram vendidos ao exterior 320 mil toneladas do cereal referente à temporada 2017-2018. Os países compradores foram o México, Peru, Colômbia, Japão e Costa Rica. Na manhã desta quinta-feira, o milho negociado na Bolsa de Chicago vinha em movimento de baixa. Vamos dar uma olhadinha no cenário global do grão, então. Milho segue em tendência negativa, os negócios caem agora pouco mais de 0,5%. Milho para dezembro é negociado a $3,51 mais 50 por bushel, com queda de 0,63%, está oscilando o mercado. Temos os negócios em tempo real. Milho para março vem a $3,64 mais 50 por bushel, queda de 0,61%. Maio, $3,73 mais 25 por bushel, baixa de 0,66%, e julho caindo 0,65%, com negócios a $3,80 mais 75 por bushel. No próximo bloco tem notícias para o setor do algodão no Brasil e tem também produção de vinhos no estado gaúcho. Não saia daí, voltamos em instantes. A safra 2017 de uvas do Brasil é considerada uma das melhores dos últimos anos. Um evento em Bento Gonçalves, no estado gaúcho, reuniu apreciadores de vinhos de várias partes do mundo para experimentar a bebida proveniente destas uvas, que ainda está em fase de maturação. A equipe do Rotas e Vinhos esteve lá e nos mostra agora como foi. A voz do tenor ecoa pelo salão do Parque de Eventos de Bento Gonçalves e chama a atenção do público que começa a ocupar os espaços. Em poucos minutos, apreciadores de vinho de várias partes do mundo se preparam para um momento único e, por que não dizer, inesquecível. Na mesa principal, enólogos, técnicos, jornalistas, médicos, chefe de cozinha, sommelier, e entre os 16, uma sorteada entre centenas de participantes. Quanta sorte! Há 12 anos, Odila vem de São Paulo prestigiar a Avaliação Nacional de Vinhos, mas pela primeira vez está entre os especialistas desse meio. Eu acho que eu estou até agora ainda tremendo, com a mão gelada e muito feliz, muito satisfeita. Eu falei aqui do prazer e da emoção e da responsabilidade de estar aqui. Com 327 amostras inscritas por 59 vinícolas de 6 estados brasileiros, esta é a maior avaliação de vinhos dos últimos 4 anos. 16 amostras foram selecionadas e estão aqui para serem degustadas por mais de 1.000 apreciadores. Um momento para provocar 3 sentidos durante as análises visual, olfativa e gustativa de cada uma das amostras da safra 2017. Vinhos que ainda estão no processo de maturação, mas que prometem agradar muitos paladares. Bem, a Avaliação Nacional de Vinhos realmente é um evento consagrado, é um evento único, onde nós conseguimos aqui reunir quase 1.000 pessoas, todas elas degustando o mesmo vinho ao mesmo tempo, tendo as mesmas impressões que o vinho nos passa, né? Eu acho que não poderia ser diferente disso caber ao Brasil. Esse país enorme, esse país com grandes potenciais, organizar um evento desse.
Então isso é motivo de muito orgulho, é motivo de muita satisfação. Para mim hoje como presidente de Bravin e que passei pela Associação Brasileira de Enologia também por 4 anos, a gente tive o privilégio de estar coordenando esse evento também. Lógico que a cada ano aqui o que nós temos aqui é a apresentação da nossa evolução, do nosso crescimento em termos de qualidade nos vinhos. A avaliação, que comemora Bodas de Prata, já testou ao longo dos 25 anos mais de 5.800 amostras, reunindo quase 1 milhão de enólogos, o que faz desse o maior evento de vinhos do planeta. Esses 25 anos são muito importantes para a qualidade do vinho brasileiro. A gente sabe que o vinho é um conjunto entre a uva e a transformação feita pelo enólogo, que o enólogo dá a identidade a seu vinho. Então esse evento, considerado o maior do mundo, de degustação de um único vinho, de uma única safra ao mesmo tempo por quase 1.000 pessoas, mostra a identidade, mostra a cara do vinho brasileiro. E a cada ano que passa, nós mostramos também os vinhos mais representativos. Essa é a ideia da avaliação nacional de vinhos. Não é uma competição entre vinícolas, é mostrar o que o Brasil tem de melhor no seu complexo todo. E nesse ano, o que a gente poderia falar dessas 16 amostras? Uma diversidade que nós vamos conhecer daqui a pouco, principalmente de variedades tintas. Uma diversidade de variedades muito interessante, que mostra que o Brasil não só produz excelentes merlots de qualidade, mas também outras castas que vêm se desenvolvendo e que eu tenho certeza que num futuro breve nós vamos conhecê-las mais profundamente e vamos ter a certeza que teremos outros grandes vinhos tintos também. O evento é reconhecido por sua proximidade com a cadeia produtiva da uva e do vinho, de modo que contribui para que a produção do vinho brasileiro evolua em qualidade, tecnologia e reconhecimento. Esse evento que envolve toda a degustação de vinhos, que é a maior do mundo, né, onde que mais de 300 vinhos passaram por uma pré-seleção e que agora os finalistas estão sendo aqui avaliados, mostrando toda a qualidade, toda a evolução do setor da vitivinicultura gaúcha e brasileira. Os nossos vinhos brasileiros estão entre os melhores do mundo e essa evolução ela é constante e aqui fica muito caracterizada, né, nesse evento essa qualidade, essa evolução e esse trabalho de dedicação que todos os produtores de uva, né, as indústrias de transformação vêm fazendo, valorizando esse produto que, sem dúvida, tem uma importância muito grande para a economia do Estado e do Brasil, não só economicamente falando, mas também no aspecto social, porque são muitas pequenas famílias que sobrevivem, né, e tiram a sua renda dessa atividade. A cotonicultura brasileira encerrou o ciclo 2016-17 da fibra, registrando recorde nacional de produtividade. De acordo com o último relatório da Conab, divulgado neste mês de setembro, não só a lavoura de algodão do Brasil se recuperou do ciclo passado, que foi um ciclo de seca, mas também melhorou muito em rendimento por conta de tecnologia aplicada na fazenda, na lavoura e também, é claro, de um clima muito benéfico. De acordo com esse último relatório, cada hectare plantado com algodão no Brasil rendeu, em média, 1.629 quilos de pluma, um número que ficou 20,6% acima do que se teve na temporada 2015-2016, prejudicada pela seca. E aí está o número recorde nacional. Entre os dois maiores estados produtores de algodão do Brasil, que são Mato Grosso e Bahia, o estado da Bahia passou na frente do Mato Grosso este ano em nível de produtividade. Vamos acompanhar estes números na tela então. Na safra passada, 15-16, a Bahia teve um rendimento muito baixo, foi castigada severamente pela seca e teve um rendimento de 1.052 quilos apenas de pluma de algodão por hectare. Na temporada 16-17, aumentou em 63,2% essa produtividade das lavouras, alcançando o número de 1.717 quilos por hectare. Não apenas passou Mato Grosso, mas liderou a lista dos estados
com maior produtividade média do país na safra. Ficou junto com Mato Grosso do Sul em primeiro lugar. O estado do Mato Grosso, por sua vez, também registrou incremento na produtividade na ordem de 9,9%, saindo de 1.466 quilos de pluma por hectare para 1.611. Apesar do aumento, ainda assim ficou atrás da Bahia, que este ano surpreendeu. Em relação à temporada 2017-2018, a consultoria FC Stone estima que haja uma ampliação forte na área cultivada com algodão no Brasil. De acordo com a empresa, essa área deve crescer em 20% na comparação com o ciclo anterior. O número indica que a área vai ser de 1.129.000 hectares, ficando, portanto, 20% acima do que o Brasil cultivou na temporada 2016-2017. Se este número for confirmado, vai ser a maior extensão de área, maior aumento de área desde o ano 2011 e 2012. E vai ser também a maior área cultivada com algodão no Brasil desde essa safra 11-12, que passou de 1.300.000 hectares. Vamos relembrar, então, a área que o Brasil destinou ao algodão nos últimos anos e ver que esta nova temporada 17-18 promete, portanto, ser a de maior extensão dos últimos ciclos. Temporada 12-13 foi de queda, uma vez que a 11-12 foi de 1.300.000, a maior desde então. 12-13 cai para 894.000 hectares. Temporada 13-14, 1.121.000. Temporada 14-15 reduz para 1.017.000 hectares. 15-16, 995.000. Temporada 16-17, a que acaba de encerrar, teve uma área de cultivo de 939.000 hectares. A área foi reduzida por conta dos prejuízos causados no ciclo anterior, a 15-16, em decorrência de uma forte seca. Na coluna em vermelho, a gente mostra, portanto, a estimativa da consultoria FC Stone, trazendo a previsão de área de 1.129.000 hectares. E a gente segue falando sobre algodão, vamos agora às informações de mercado. O preço da fibra no estado de São Paulo vem registrando perdas neste mês de setembro. A queda acontece por conta da reta final da colheita, mas algodão sendo colocado no mercado pressiona os valores. A queda no acumulado do mês é superior a 2%. Estes últimos dias, no entanto, têm mostrado alguma estabilidade de mercado. Cotação está na casa dos R$ 2,41, tomando como base o mercado atacadista de São Paulo. Para a gente fechar o assunto algodão, vamos dar uma olhadinha no cenário internacional da fibra, então. Mercado do algodão na Bolsa de Nova York. Hoje ele vem reagindo bem, com leve alta para as posições de mais curto prazo. Dezembro sobe agora 0,20% e negocia a libra-peso do algodão a 68 centos de dólar mais 79. Posição de março vem a 67 centos mais 88, com alta de 0,13%. Maio sobe 0,16% e negocia o algodão a 68 centos mais 45 por libra-peso. Mais cotações do algodão no Brasil. Tem início na semana que vem um importante trabalho para o setor agropecuário do Brasil. É o Censo do Agro 2017. Há 10 anos não é feito no Brasil um levantamento, um diagnóstico das áreas de agricultura e pecuária do país. O repórter Odacil Canepa, de Brasília, conta pra gente como esse censo vai funcionar. Para celebrar o início dos trabalhos que começam na segunda-feira, foi inaugurada na Câmara Federal uma exposição mostrando como vai ser desenvolvido o Censo 2017.
A exposição mostra a importância do censo para a pecuária brasileira. Além da importância básica dele, que é conseguir um retrato fiel e detalhado, como está escrito ali no corredor, minucioso da economia brasileira, no seu olhar agropecuário, rural, esse chama a atenção o fato de que um censo vai ao município. Isso é uma informação raríssima de ter e absolutamente em evidência hoje no mundo, aonde nós temos uma Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável proposta que os países têm que atender, e essa agenda diz que você não deve deixar ninguém para trás, e o censo agropecuário é o instrumento de não deixar ninguém para trás. É o instrumento onde você vai bater na porta de cada estabelecimento, identificar, localizar geograficamente. No total, o IBGE vai contar com 19 mil recenseadores para trabalhar em 5.300.000 propriedades. O censo vai consumir mais de 700 milhões de reais. É uma equipe treinadíssima, o IBGE tem uma competência muito grande. Ele vai varrer o Brasil e trazer à luz os números da produção agropecuária brasileira, que estão falados em termos de produção e de produtividade, mas ele vai lá no local conferir essa produção e essa produtividade. Para o país é muito importante, porque é o produto mais forte economicamente, socialmente, é o agronegócio. O Censo Agropecuário 2017 vai começar no dia 1º de outubro. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. E é hora de mais um rápido intervalo, o último desta edição. Não perca no próximo bloco dados sobre a triticultura gaúcha e tem ainda a previsão do tempo para a região sul do país. Não saia daí, voltamos já. Prestes a iniciar a colheita da principal cultura de inverno, o Rio Grande do Sul debate a importância do trigo para a agricultura estadual. No município de Cruz Alta, a Feira Nacional do Trigo, que teve início nesta quarta-feira, promete cobrar das autoridades políticas públicas mais eficientes para o setor. Veja mais na reportagem de Annelise Nicolodi. Convencer o agricultor gaúcho a plantar trigo nunca foi tão difícil nos últimos anos. A cultura, que é considerada a principal alternativa de inverno, vem perdendo espaço. Cruz Alta, onde é realizada há 14 anos a Fenatrigo, já foi considerada a capital nacional do trigo. Mas o título ficou no passado. 5 anos atrás, o município produzia 30 mil hectares do cereal. Nesta safra, foram 12 mil hectares. A gente vai fazer um documento que será entregue às autoridades que estarão aqui na abertura da feira no sábado, tanto do Ministério da Agricultura quanto do Governo do Estado, para que a gente consiga atender algumas reivindicações dos produtores, para que daqui a uns anos a gente não esteja fazendo uma Fenatrigo sem trigo. Nós tivemos a primeira abertura oficial da colheita há 5 anos atrás, onde nós tínhamos a maior área de trigo plantada do Estado, com 30 mil hectares. Hoje nós estamos com 12 mil hectares. Então alguma coisa tem que ser feita para incentivar mais o produtor, para ele que tenha rentabilidade para continuar cultivando o trigo. A gente sabe da importância que o trigo tem dentro do sistema produtivo da propriedade, a gente sabe que a importância que ele tem como rotação de culturas, mas o produtor tem que ter renda. Se ele não tiver rentabilidade, ele para de plantar. E isso será discutido aqui dentro da feira. A gangorra de preços é o que causa maior insegurança entre os triticultores. O preço do trigo segue na média dos R$ 32,00 a saca de 60 quilos. A gente tem hoje trigo que sobrou no mercado, trigo de qualidade, na faixa de R$ 40 a R$ 42,00, que está se trabalhando para trigo de qualidade. Mas trigo para nova safra, os patamares estão na faixa de R$ 36,00, que é um preço abaixo pelo custo de produção também, né? A salvação do produtor gaúcho em matéria de trigo foi as operações de PEP que foram realizadas, que nós vendemos pelo preço mínimo. Aí foi o que salvou, senão o Rio Grande do Sul hoje estaria com um volume muito grande de trigo estocado. Entre altos e baixos, entidades como a Embrapa seguem investindo em pesquisas para mostrar que plantar trigo ainda é viável. O trigo, no sistema de produção, se nós analisarmos somente a cultura trigo no inverno, muitas das vezes
realmente ela pode ficar um custo até negativo. Porém, analisando o sistema de produção, o que deixa de adubo, o que deixa de palhada, a utilização das máquinas, da mão de obra, que estaria ocioso na propriedade, esse custo entra no custo do trigo. E se nós analisarmos o ano, cultura de verão e inverno, o trigo ele contribui bastante para diminuir os custos de produção da propriedade. Os próximos dias serão de chuvas fortes em parte do centro-sul do Brasil. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, mostra pra gente se essa água que vai cair é capaz de recuperar a umidade do solo e traz a previsão especial para os estados do centro-oeste e também sudeste brasileiro. As regiões do centro-sul do país vão receber chuvas expressivas no decorrer dos próximos dias, principalmente agora entre o próximo final de semana e o comecinho da próxima semana. As instabilidades ganham bastante intensidade, influenciadas e também intensificadas por conta da passagem de uma frente fria de forma costeira entre a região sul e a região sudeste e mais a formação de um centro de baixa pressão sobre o Paraguai, que ajuda a intensificar essas chuvas. Com isso, áreas que já vinham declinando a disponibilidade hídrica do solo por conta do tempo mais seco, como é o caso do norte do Paraná e grande parte do sudeste e do centro-oeste, devem receber chuvas volumosas no decorrer dos próximos dias. As pancadas ganham mais intensidade entre o Paraná, interior do estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e também Mato Grosso do Sul. O volume de chuva onde deve chover de forma mais intensa fica entre 50 até 70 milímetros. Só que essa chuva não deve durar muito. A partir da próxima semana, as instabilidades já começam a perder intensidade. E aí o tempo seco volta a predominar em grande parte do centro-oeste e também do sudeste. Algumas instabilidades ainda podem ocorrer na faixa leste de Minas Gerais, mas de forma mais fraca. Os acumulados dessa vez são baixos. É na região sul que as pancadas devem seguir de forma mais abrangentes, inclusive chove entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e na metade sul do Paraná, com volumes de até 15 milímetros. A partir da semana seguinte, as chuvas ganham mais intensidade, mas elas ficam mais concentradas no sul do país. Agora volta a chover forte entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com volumes de até 50 milímetros em apenas 5 dias. Já nas demais áreas do centro-sul, a persistência de tempo mais seco, o predomínio é de dias ensolarados nessas regiões. Apenas algumas pancadas de chuva podem ocorrer entre as áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul e toda a faixa leste da região sudeste, pelo menos entre o período do dia 9 até o dia 13 de outubro. Então, no decorrer dos próximos dias agora, é onde as instabilidades vão ganhar bastante intensidade, principalmente nas regiões do centro-sul, que já vinham declinando os índices de umidade do solo. Com isso, lavouras que estão em desenvolvimento seguem beneficiadas por conta dessas chuvas frequentes e também intensas no centro-sul do Brasil. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana. Até mais. Minutinho final desta edição do Agricultura BR. A gente confere a soja em Chicago e o dólar aqui no Brasil. Fatores que interferem no valor da soja no país. Soja lá em Chicago vem com queda nesta quinta-feira. Negócios a $9,59 por bushel para novembro. Janeiro, $9,70. Soja para março opera $9,79 por bushel. E os negócios para maio, que há poucos dias vinham acima de $10 por bushel, já vem na casa dos $9,88. Aqui no Brasil, o dólar comercial vinha caindo mais cedo na abertura do Agricultura BR, em função de uma alta muito forte nesta última quinta-feira, quando encerrou na casa dos R$ 3,19, na maior cotação dos últimos 45 dias. Vamos aos números de agora, então. Dólar comercial segue em queda, a baixa é de 0,21% no momento. Cotação está em R$ 3,18 mais 7. E esta segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima. A terceira edição começa às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília. Até lá!